Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso consultório. Hoje temos um programa daqueles, é assim que se diz. Hoje temos um programa muito especial, vamos falar de assuntos muito interessantes. Deixem-me dizer que apenas 30 e poucos % da população portuguesa tem a dentição completa, segundo os últimos estudos ou os últimos inquéritos. Portanto, isto significa que a maior parte das pessoas que nos vê, a maior parte das pessoas irá precisar de alguma solução a nível dentário, sejam implantes, sejam próteses. Por isso, hoje vamos esmiuçar o assunto com o médico dentista, perceber quais são vantagens e não vantagens e desvantagens das próteses e quais são as coisas melhores a apontar ou as piores a apontar aos implantes, se é que é possível. Portanto, vamos esmiuçar o assunto e dar toda a informação, colocar toda a informação do seu lado. Hoje, porque é quarta-feira, é dia de recebermos também o Dr. Ribeirinho Soares, é cirurgião plástico, conforme bem sabem aquelas pessoas que nos acompanham todos os dias ou todas as semanas. Hoje é dia de recebermos o doutor, ele vai estar disponível para responder às suas questões, por isso já sabe, tudo o que seja dentro desta área, da área estética, da área da cirurgia plástica, pode ligar-nos, enviar fotografias, enviar e-mail para que o doutor possa dar-lhe alguma resposta e ajudá-lo ou ajudá-la no que fazer a seguir, ou onde se encaminhar, ou se preocupar ou não. Portanto, 225-083-204, 225-083-204, está à sua disposição a partir de agora, a partir das 3 da tarde, até ao final do programa, e já sabe que o e-mail consultório, sem acentos, consultório@portocanal.pt, esse sim está disponível a qualquer hora. Portanto, se lembra de um assunto ou se quer enviar uma sugestão de pergunta, de tema que gostava de ver abordado aqui no programa, faça o favor de nos enviar um e-mail com muita informação e nós vamos dar atenção, a nossa equipa vai dar atenção certamente ao seu e-mail, ao seu pedido. Hoje já sabe, se quiser enviar perguntas para o Dr. Ribeirinho Soares, cirurgião plástico, esteja à vontade, que estamos atentos também ao e-mail para que não fique sem resposta. Para já, vamos falar de um assunto que às vezes gera um bocadinho de paródia. Mas é um assunto muito sério e há pouco eu estava a falar com o Dr. Ricardo Veloso. Boa tarde já agora, doutor. Muito boa tarde. É gastroenterologista e estávamos a dizer, este assunto às vezes dá assim por umas piadas, mas é um assunto tão sério que de facto quem sofre habitualmente com o problema dos gases retidos, não é? Já não brinca assim tanto com o assunto. Às vezes, quer dizer... Exatamente, é curioso que nós, e acho que os gastroenterologistas têm todos um bocadinho esta noção, nós às vezes temos mais doentes ou temos imensa gente que não se vem queixar propriamente de uma doença específica ou não vem procurar tratamento para uma doença específica, mas vem-se queixar sim destes sintomas muito inespecíficos, como a distensão abdominal, os gases, a retenção dos gases ou o excesso de gases. Por isso é que se brinca às vezes com a gravidez, dizem... Não está grávida, são gases, porque há pessoas que ficam mesmo com a barriga tipo balão. Exatamente, é curioso que não é assim um sintoma, entre aspas, tão infrequente quanto isso. Há muitos doentes que dizem que no final do dia especialmente parece que tem um balão dentro da barriga, que às vezes as pessoas até perguntam efetivamente se estão grávidas ou não. E isto parecendo um tema de brincadeira efetivamente, mas não é. Não é. Ele é multifatorial, ou seja, os gases intestinais não ocorrem apenas por um motivo, ocorrem por vários motivos, podemos falar disso também um bocadinho à frente. O tratamento deles é difícil, é curioso que uma coisa que muitas vezes não está propriamente associado a uma doença grave, e é importante dizer isto, na grande maioria das pessoas que se queixam destes sintomas, não tem propriamente uma doença grave associada. Fala-se muito agora na doença celíaca, nas doenças de Crohn, nesse tipo de coisas, mas na grande maioria dos doentes, a grande maioria dos doentes com sintomas deste género, não tem propriamente uma doença grave. A doença não é grave, mas os sintomas são... Os sintomas são. Eu costumo sempre dizer que este tipo de coisas não mata, mas mói muito. É verdade. E às vezes cria mais angústia social e mesmo psicológica às pessoas que uma doença com supostamente mais gravidade, mas esta cria mais interferência no dia-a-dia das pessoas e com um decréscimo óbvio em algumas pessoas na qualidade de vida delas. Por isso, acho que é importante, também temos aqui sim algumas sessões de esclarecimento, tentar explicar às pessoas o que é que elas podem fazer para tentar melhorar um bocadinho a sua qualidade de vida e importante também... Não é um bocadinho, é muito, um bocadão às vezes, é mesmo. E importante também tentar, claro, desmistificar um bocadinho isto dos gases, tentar fazer perceber com que isto é uma coisa normal, isto é inevitável, toda a gente tem gases, não é só uma pessoa ou outra. Sim, toda a gente tem. Toda a gente mas há pessoas que têm problemas em libertá-los. Exatamente, e não é só isso. Há pessoas
pessoas que têm uma diferente sensibilidade para os gases. E mais do que isso, têm uma diferente capacidade de acomodação no corpo dos gases. Okay. Isto é curioso. Muitas pessoas às vezes que se queixam de ter mais gases ou a barriga distendida, se formos a ver, não têm mais gases que outras pessoas que não se queixam. O que têm é uma distribuição diferente e uma sensibilidade diferente e uma acomodação do corpo, porque o corpo também se acomoda aos gases. Quando dizemos sensibilidade, não é que a pessoa queixa-se mais ou menos, é o próprio corpo é que acomoda aos gases de forma diferente, provocador ou não. Sim, e há pessoas que intrinsecamente, e o próprio organismo delas, imaginemos que inchamos um balão no intestino. E há pessoas que, inchando esse balão, não têm qualquer tipo de sintoma. Mas se pusermos esse balão exatamente com o mesmo volume noutra pessoa, essa pessoa vai ter sintomas. Isto é um fenómeno complexo, muito complexo, que não tem apenas a ver com o intestino, é o que nós chamamos as doenças funcionais do tubo digestivo, que são doenças eminentemente neurogastroenterológicas. Isto é um nome muito complexo, muito bonito, mas o que isto quer dizer é que está relacionado entre o nosso cérebro e o nosso intestino. E a comunicação que é feita entre estes dois órgãos é que provoca que algumas pessoas tenham estes sintomas, que são muitas vezes altamente incapacitantes e que outras, seja como quase lidam nada fosse, lidam bem. Agora, aquilo que disse, doutor, leva-nos à conversa que estávamos a ter antes de entrar no ar. Gravidez é um estado de graça também nisso. Porque há muitas pessoas que têm o síndrome de cólon irritável, mas não são doenças, são síndromes, coisas chatas, e depois com a gravidez parece que o chip tem a ver com essa ligação do cérebro. Também, eu costumo dizer, isto não é científico, é mais empírico do que outra coisa qualquer. Que mas aprende nas consultas, não é? O corpo das senhoras acaba por se desligar um bocadinho destas coisas mais secundárias e concentra-se mais na gravidez, e por isso às vezes é ali uma primavera em que os sintomas não desaparecem, mas ficam minimizados porque o corpo que não é sempre verdade. Há também sintomas funcionais, exceções. A obstipação é um fenómeno frequente, o refluxo também é um fenómeno frequente durante a gravidez, mas este tipo de sintomas funcionais muitas vezes... Adormece. Ficou ali em pausa. O cérebro desliga ali um bocadinho, em pausa. Exatamente. Isso por acaso é muito interessante, que prova, e há quem diga, não é, que temos aqui muitas células, que é quase como um cérebro, ou é o segundo cérebro. Pronto, isso é um chavão que se usa muito. É para as pessoas facilmente compreenderem. Exatamente. Não é? Pronto, não é que propriamente que o nosso intestino tem a capacidade que o nosso cérebro tem na interpretação dos sinais, mas efetivamente é um órgão com uma extensa rede neuronal e cujos estímulos e o envio e receber os estímulos do cérebro tem aqui uma interação muito complexa em que nós ainda estamos agora a começar a perceber como é que ela funciona e por isso é que nós temos alguma dificuldade no tratamento adequado de muitas doenças das doenças funcionais do tubo digestivo. Acho que esta área, eu estou próxima desta área, como lhe disse, mas é uma área que eu adoro. Adoro falar sobre isto, adoro aprender sobre esta área. Ora bem, nós fomos para a rua também perguntar às pessoas o tipo de sensibilidade que têm com este assunto, se libertam os gases, se acham que é falta de educação, se não é. Primeiro a saúde, depois a educação. Quer dizer, há muita coisa aqui para explorarmos e fomos para a rua ver o que as pessoas pensam deste assunto. Ora veja. Quando estamos mal da barriga, devemos ou não reter os gases? Não. Acho que não. Porquê? Faz mal, digo eu. Reter? Acho que não. Porquê? É porque para fora, senão vamos bem inchado. Não. Porquê? Não é natural, é tudo cá para fora. Eu acho que não, que isso provoca problemas de saúde. Ao reter os gases, tem consequências? Acho que sim. Quais? Não faço mínimo. A mim já me tem acontecido, quando eu tenho gás, sinto-me mal aqui do estômago. Se andar a apertar, começa a ficar mal disposto. Sim, o intestino pode dar nó e faz mal para tudo, em tudo. Tanto pode vir para cima, como pode vir para baixo, pode vir aqui para o lado do coração, isso provoca muitas dores. E para evitar os gases, o que é que devemos fazer? Para evitar, devemos evitar comer muito pão. Evitar as pessoas olhar para um lado e para o outro e fazer. Porque antes mal estar mal disposto, mas sim. Então deslocam-se. Ou mandam assim um ninjazito, não é? O silencioso. Só que o problema é que nós, no nosso dia-a-dia, muitas vezes estamos rodeados de pessoas. Sim, e a gente tem que evitar realmente uma coisa dessas. É um bocadinho chato, realmente, mas é assim, tem que se retirar para o lado, tentar se livrar da melhor maneira, não é? Mesmo que seja constrangedor, que estejas num escritório com os teus colegas de trabalho. Não, mas quando estiveres na casa de banho ou assim num sítio mais sozinho, à vontade. É apologista que temos que libertar. Claro, se vamos, não é? Não pode ser. É assim. Há pessoas mais informadas, há pessoas menos informadas. Comi tudo. Então? Comi tudo. Pronto, comi tudo. Ouviram-se ali algumas respostas assim mais menos prováveis. Os gases vão para o coração, não sei se pode acontecer ou não. O intestino pode dar ou não?
Pode haver uma situação chamada volvo intestinal, mas não é por causa de prender os gases. Sim. É por outros motivos. Mas as pessoas quase todas disseram, não se deve prender que faz mal, ficamos Sim. mal dispostos. Exato, lá está, não é que propriamente vá fazer mal, até porque o nosso corpo é uma máquina muito bem pensada. Ninguém consegue prender os gases ad eternum. Eu acho que toda a gente já compreendeu que ninguém consegue, por muito que tente, prender sempre os gases. Ou seja, o nosso organismo tem mecanismos de compensação e mesmo por vezes nós não temos consciência, isto pode acontecer, e há uma libertação de gases, isso é normal. Nós produzimos qualquer coisa entre 500 a 1500 mililitros de gases por dia e eles têm que sair. O nosso tubo digestivo chama-se um tubo porque é um tubo, vai da boca até ao ânus, é um circuito fechado e os gases que são ingeridos e que são produzidos também em grande parte pelo nosso intestino, eles têm que sair. Claro. Não é que vão provocar, se uma pessoa ficar durante algum tempo sem libertar os gases, não é que daí venha a vir uma doença muito grave ou que as pessoas vão ficar muito mal, a não ser efetivamente em termos de sintomas. Porque, naturalmente, se as pessoas não conseguirem expelir ou não o fizerem adequadamente, o que acontece é que tem esta percepção de distensão abdominal, de cólicas, de mal-estar. O que acontece é que os gases vêm para o coração. É compreensível. Repare que o nosso intestino grosso faz uma espécie de moldura à volta do nosso abdômen. E há aqui um ângulo que se chama o ângulo esplénico, chama-se esplénico porque está perto faz um ângulo e está perto do baço, e, efetivamente, depois vem o diafragma e vem o coração. E há realmente algumas pessoas que têm uma acumulação de gases nessa região que pode interferir um bocadito com a condução cardíaca, não em termos de ter doenças muito graves por isso, claro, mas que efetivamente pode provocar alguns sintomas e daí na gíria terem dito que vem para o coração. Não é propriamente isso, porque os gases não têm essa capacidade, mas podem efetivamente provocar algumas perturbações. Coisa, isto vai muito da sensibilidade quase pessoal ou da história pessoal. Há alimentos que fazem mal a algumas pessoas, fazem gases. Algumas pessoas e outras não? Ou... Isso é um tema interessante e é um tema que nós mesmo na gastroenterologia, ainda estamos a conhecer e estamos a explorar e efetivamente há um misticismo grande à volta de alguns alimentos e de alguns nutrientes. Assim à cabeça vem a lactose e vem o glúten. A mim também. Pronto, eu acho que são duas coisas que efetivamente podem estar associadas a estes sintomas. A lactose especialmente é muito frequente. A chamada insuficiência ou deficiência ou intolerância à lactose é uma coisa extraordinariamente frequente. E isto é normal. O nosso organismo foi pensado para, com a idade, não conseguir degradar a lactose. Porquê? Porque, pronto, é um fenómeno natural em que o nosso intestino delgado vai perdendo capacidade de o digerir. Isto não quer dizer que o leite faça mal. O leite não nos faz mal, antes pelo contrário. O que nós é perdemos a capacidade de desdobrar a lactose. Sim. Que isso é facilmente ultrapassado bebendo leite sem lactose, ou iogurte sem lactose, ou queijo sem lactose. Agora o que não há uma panóplia sem lactose. Sim, é verdade. Efetivamente, porque é normal, entre aspas, as pessoas com a idade irem perdendo a capacidade de metabolização da lactose. Nem sim, ou acontece a todas, mas há uns que têm mais sintomas. Exatamente, Pronto. Acontece em todas, também depende da quantidade de derivados do leite que se ingerem, e há pessoas que ingerem muitos e pessoas que ingerem poucos, e se as pessoas ingerirem pouco e que tiverem uma ingestão aumentada, o nosso corpo não tem capacidade, mas não causa doenças graves, ou seja, não há... Mas causa dor, doutor? Mas causa dores, pode causar alterações de trânsito intestinal, causa gases, mas isso é relativamente fácil de manipular, entre aspas, apenas as pessoas têm que preferir os derivados, o leite e os derivados sem lactose. As pessoas têm de se conhecer também um bocadinho, porque às vezes também ajudam os médicos neste... Claro que sim. Não é? Eu costumo dizer que nas intolerâncias o mais importante, e intolerâncias é diferente de alergias. Certo. Uma alergia é uma reação imunológica, que nós comemos alguma coisa que nos faz alergia, por exemplo, o marisco, fica-se com manchas na pele, até pode dar problemas a nível da respiração e tudo mais. Uma intolerância não é mediada desta forma. Uma intolerância é o nosso organismo não tem uma capacidade adequada de digerir aquele alimento. Ele depois é captado pelas bactérias do intestino e elas produzem gás. E isso depois provoca o resto dos sintomas dos quais estivemos a falar. E as intolerâncias é um mundo. E às vezes é mais importante, eu digo isto muito aos meus doentes, é mais importante tentar aperceber-se daquela coisa que lhe faz mal, tentar perceber se há uma relação causal, ou seja, eu quando como isto sinto-me pior. Não há nada mais fácil, não é preciso testes. Retirar isso. E as pessoas às vezes gastam dinheiro em testes que há disponíveis comercialmente, que não dão resultados fidedignos, gastam dinheirão com isso, quando o mais simples e o mais objetivo é tentar perceber. Legumes de folha verde escura, por exemplo, que há pessoas também dizem, vou excluir. Exato. Também podemos falar um bocadinho disso, porque são os alimentos, só fazendo um bocadinho o glúten. Eu costumo dizer, meio sério, meio brincar, que agora o glúten é o inimigo público número 1. Eu própria já o quis assassinar. Lá foi a lactose, agora é o glúten. Ora bem, há aqui duas coisas.
às pessoas que têm doença celíaca. A doença celíaca é uma doença mesmo, não é uma intolerância, é um misto entre o que é uma alergia e uma doença autoimune, em que se o glúten contactar com o nosso organismo, cria uma série de fenómenos que provocam uma reação inflamatória perpetuada e isso pode trazer efeitos graves para a saúde e essas pessoas que têm doença celíaca não podem sequer olhar para o glúten, entre aspas. Claro que não é bem assim, mas quase. Mas isso é uma doença relativamente simples de diagnosticarmos desde que pensemos nela. Análises sanguíneas, uma endoscopia com biópsias e conseguimos o diagnóstico fácil. E depois entramos no outro campo, que é as pessoas que dizem que são intolerantes ao glúten. Isto é errado. De que ponto? Porque provavelmente não é o glúten. Há, efetivamente, pessoas que dizem, ok, eu não tenho doença celíaca, mas eu tirei o pão, as massas, a pizza e sinto-me muito melhor. Correto, porque há outro tipo de substâncias, chamados os frutanos, que existem no trigo e provavelmente, e com isso são hidratos de carbono relativamente complexos que o nosso corpo não consegue digerir bem, e isso sim é que vai causar o problema. Por isso é que as pessoas dizem, ok, eu retirei o glúten, mas não foi o glúten, foi o trigo. Foi o trigo. E sentirem-se melhor. Por isso é que as pessoas, quando comem muitos pães, uma das coisas é que comem menos pão. Não é porque têm doença celíaca, não é porque o glúten lhes está a fazer mal. É porque tem muito trigo. O trigo tem essas substâncias que são os frutanos e isso o nosso corpo tem muita dificuldade em digeri-lo adequadamente, chega ao intestino, provoca gases. As pessoas dizem, eu sou intolerante ao glúten. Sim, claro. Não é bem isto e pronto. E habitualmente isto não é o tudo ou nada. Ou seja, as intolerâncias não são tudo ou nada. Há ali uma faixa, ou seja, há uma faixa de quantidade que as pessoas conseguem tolerar. Entendo. Não é preciso ser extremista e dizer, vou cortar com tudo. Não é preciso. É preciso ver o que é adequado para cada pessoa. Pois, lá está. A pessoa tem de se conhecer para conseguir ajudar o médico a trilhar ali um caminho, a evitar a privilegiar algumas coisas. Porque depois também é fácil dar uma dieta restritiva às pessoas. É muito fácil. Mas é difícil cumprir. Tem que eliminar estas 3 folhas de alimentos. Claro. E as pessoas sentem-se melhor, é inevitável. É inevitável, as pessoas vão se sentir melhor. Só que isso é difícil de cumprir e regra geral, são dietas restritivas demais que não vão provocar, não vão dar benefício às pessoas. Há agora, por acaso, se tivermos algum tempo podemos falar, há uma dieta que está a ficar muito na moda, que é um acrónimo em inglês que é assim um bocado... FODMAP. Exatamente. Acho que eu tenho amigos gastroenterólogos, eu disse-lhe que sabia algumas coisas. Fantástico, exatamente. E mesmo as pessoas já vêm um bocadinho pré-determinadas para esta dieta. Isto é um acrónimo em inglês que são Fermentable Oligo Monosaccharides and Polyols. Este é um nome esquisito, mas o que é que quer dizer? Que são, no fundo, hidratos de carbono relativamente complexos que o nosso corpo não tem grande capacidade para digerir. Entre os quais lá está se inclui a lactose, entre os quais se inclui também o trigo, mas como também se incluem outras coisas, como a frutose, que é também uma intolerância frequentemente subdiagnosticada. Há pessoas que dizem isso. Então eu ando a fugir do pão porque me faz gases e vou como fruta e fica igual. E fica igual, exatamente. Por causa da frutose, o açúcar da fruta. Frutose. Não quer dizer que tenham que eliminar com a fruta toda, até porque há fruta com mais e menos frutose. Mas podem investigar um bocadinho o assunto. Investigar um bocadinho o assunto, exatamente. Depois também há os legumes. Os legumes é o típico, as pessoas dizem isto faz-me mal, porque eu como e fico com muitos gases. Não faz mal. Não fazem mal. O facto de ter muitos ou poucos gases não cria efeitos deletérios para o nosso organismo. O que cria é desconforto. É sintomas. E as fibras naturais são boas e são boas para o funcionamento regular do nosso intestino. Por isso, são importantes. O que é importante é tentar dosear. Voltando um bocadinho ao FODMAP. O FODMAP é uma dieta interessante porque é uma dieta de evicção e de reintrodução. Por isso, eu acabo por gostar deste... Fazemos um dia um programa só sobre isso. Acho que é uma boa ideia. Também, falarmos sobre isso, porque é um tema interessante e realmente tem bons resultados. Ele foi primeiro testado nas pessoas com intestino irritável, com ótimos resultados, mas estamos agora a transpô-lo para outras pessoas também com este tipo de sintomas funcionais e que têm bons resultados. O importante é isto. Aquilo não é só tirar, é tirar e depois tentar reintroduzir para ver quais são. Claro, eu acho que é o lógico. Não é dar uma dieta às pessoas que elas mal conseguem comer e depois dizer, olha, agora para o resto da sua vida não vai poder comer mais isto, não pode ser. Claro. Então um dia fica prometido para breve. Está prometido. Antes de eu ir ter uma criança, porque este é um assunto que me interessa. Vamos ver então, vamos voltar aqui aos gases. Correto. O que é que pessoas que percebam mais ou menos o que faz mal, as pessoas estão mais ou menos conscientes, é o pão, é isto, é aquilo. As pessoas depois têm alguns truques, ou bebem água com gás, ou sentam-se, ou deitam-se, ou caminham. Vamos ver aqui soluções boas, doutor. Bom, isso da água com gás é uma boa coisa para falar. Por exemplo, e há pessoas que têm excesso de gás mais na parte superior do tubo digestivo, no estômago, e há pessoas com mais gases para a parte inferior. Baixo. E tipicamente as pessoas dizem, eu bebo água com gás e aquilo faz-me arrotar e eu sinto-me melhor.
Certo, mas a água com gás tem gás e o gás depois parte dele vai para dentro do tubo digestivo, por isso apesar do alívio inicial, isso não é propriamente a melhor coisa que as pessoas devem fazer, por isso tudo o que seja bebidas com gás, em pessoas já com excesso de gases... Interessa se é gás natural ou não? Não interessa nada, não interessa se é gás natural, se vem dos refrigerantes, não interessa nada. O gás é gás e ele vai aumentar um bocadinho o gás ao nível. Outra coisa importante, fumar. Eu costumo dizer a brincar que quem fuma não se pode queixar deste tipo de coisas. Porque sabe o que provoca. Está a fazer o pior possível. Claro. E é impossível, as pessoas têm aquela noção, quando eu não travo, não interessa. O ato de fumar põe fumo para dentro do tubo digestivo. Logo, é inevitável, isto é fisiológico. É como quem fala muito e muito rápido, que é o meu caso. Como quem fala muito, como quem come muito rapidamente, muito rápido, como quem come refeições muito volumosas também, em vez de fazer refeições várias vezes ao longo do dia em pequenas quantidades, comer com calma, isto porque aumenta tudo o ar que nós ingerimos. Até parece que sabemos a lição toda, não é? Depois no dia-a-dia... Depois no dia-a-dia não cumprimos. Porquê? Porque é o mais difícil, é mais fácil tomar às vezes um comprimido para tentar tirar os gases. De carvão ativado e aquelas coisas que existem até de venda fácil nas farmácias, não é? São de venda livre, os resultados são infelizmente muito irregulares. São. Infelizmente, tanto o carvão ativado como o semeticone, que é o Aerome que se dá para os bebés, tem alguma melhoria dos sintomas, mas infelizmente está longe do esperado está longe de serem ótimos. Nós temos agora também uma classe de... Eu vou-lhe chamar medicamentos, mas não são propriamente, são os probióticos, também já toda a gente ouviu falar, que são no fundo regularizadores da flora intestinal. Eles têm tido bons resultados, mas nota-se claramente que nós ainda não conseguimos encontrar a fórmula certa para toda a gente, ou pelo menos individualizar. Porque a flora intestinal é um tema em voga e vai ser cada vez mais. É algo que é muito importante também nos gases intestinais, porque a flora intestinal é um dos principais responsáveis pela produção destes gases, pela fermentação. Daqueles hidratos de carbono que falámos anteriormente, e por isso há pelo menos esta ideia que se nós conseguimos regular isto um bocadinho melhor, vamos conseguir diminuir este tipo de sintomas também. Isto é verdade em algumas pessoas, infelizmente não é verdade na totalidade. Ainda para todos. Ainda para todos, parece que nós ainda não conseguimos bem perceber, nós e a investigação, perceber bem quais são o tipo de estirpes bacterianas que nós temos que oferecer às pessoas para que elas melhorem. Mas é um campo em investigação e isto vai ter bons frutos. Vamos explorar também isso, doutor, para a próxima. Vez, vai deixar aqui a sua agenda, vamos marcar tudo. Então, voltando atrás, o que é que as pessoas devem fazer? Saber o que lhes faz mal e o que não faz é um bom princípio, não é? Exato. Eu acho faz que mal no seu caso concreto. Exatamente, eu acho que isso é o fundamental. Depois, tentar alterar um bocadinho as coisas no estilo de vida das pessoas, que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E por isso é que depois os resultados são maus. As pessoas perpetuam os sintomas porque alterar os estilos de vida é difícil. Fazer refeições pequenas várias vezes ao longo do dia, não fumar, evitar o álcool, evitar comer muito rapidamente. Mexer-se, a atividade física é fundamental, é muito importante, ajuda também na metabolização de alguns alimentos, ajuda também que os gases sejam propelidos com maior facilidade. Tentar efetivamente, em algumas pessoas com sintomas persistentes, faz sentido reduzir algumas coisas, nomeadamente remover a lactose, não digo retirar, mas pelo menos reduzir a frutose que é ingerida. Tentar algum tempo sem trigo, isso faz sentido, sem derivados do trigo. E os açúcares? Agora estava a pensar, tem a ver com o trigo das farinhas, dos bolos? O açúcar, os mais importantes até são os adoçantes artificiais, que são os polióis, daquela coisa do FODMAP, é de polióis, que é o sorbitol, o xilitol, que são os adoçantes artificiais que se usam, por exemplo, nos chupa-chupas, nos reboçados, nas pastilhas elásticas, que é outra coisa que aumenta imenso os gases intestinais. Pois aumenta, pois imagino. Tanto pelo ato de estar sempre a mastigar ou de chupar, porque isso implica também aumentar os gases intestinais, mas também pela presença desse tipo de adoçantes artificiais, que também existem naturalmente em alguns frutos, mas também aumenta os gases intestinais. Por isso, se faz isso também, se tem problemas com os gases intestinais, isso é das piores coisas que se pode fazer. Coisas tão simples, não é? Simples, às vezes simples, que melhoram imenso. Se uma pessoa se queixa muito de gases, o que eu costumo dizer, primeiro é perguntar se fuma. Se não fuma, ok, ótimo, parte do problema já está resolvido. Depois, pensar na dieta. Sempre, a dieta é fundamental. A lactose, tentar retirar durante algum tempo, tentar retirar o trigo, tentar efetivamente não comer nada que tenha adoçantes artificiais, não beber água com gás, nem bebidas gasificadas, isso também. Portanto, eu sei que as pessoas às vezes dizem, mas eu sinto-me melhor. Certo, mas só imediatamente, não é? Mas isso traz algum custo depois, que se vai refletir e perpetuar este tipo de sintomas. Mas a dieta é fundamental, o estilo de vida é fundamental, fazer mais exercício, tentar comer mais vezes. Às vezes são dores tão fortes que as pessoas dizem, isto só vai lá com medicação. Não, é verdade. Há coisas que ajudam, efetivamente, mas esta mudança dos estilos de vida. E os gases intestinais, mesmo nas pessoas que não têm sintomas diários, porque isto tipicamente, este tipo de doenças funcionais são oscilantes, com períodos de agravamento e de melhoria ao longo do tempo, que é isso que é natural, mas há pessoas que têm
dores que obrigam a ir à urgência. É mesmo assim. Há pessoas que desmaiam com a dor das cólicas abdominais dos gases. E aí depois só manualmente ou com medicação, doutor? Como é que se faz? É massagem? É o quê? Para resolver isso? Nesses casos temos sempre medicação que consegue ajudar pelo menos no controle da dor, que é o mais importante nesses casos. Algumas dessas pessoas têm uma obstipação crónica e nós também podemos, através da dieta e com alguns medicamentos, ajudar que as pessoas fiquem um bocadinho menos obstipadas e que tenham um trânsito intestinal mais regular, que é uma coisa também que é fundamental. Beber água adequadamente. As pessoas têm muito medo de beber água. E a refeição? A refeição pode beber, o problema não é em beber ou não a refeição, o problema é bebê-la rapidamente, em que se engole também muito ar, e fazer refeições muito volumosas, que também se engole muito ar e aumenta a distensão gástrica. Se beber um pouco de água às refeições, isso não tem mal. Só que ao longo do dia toda a gente devia beber 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E quem bebe, levanta o dedo. Pois. Exatamente. Nesta fase anda a tentar. Que é normal, as pessoas têm um bocadinho de preguiça claro. de beber água e ela é fundamental para o trânsito intestinal, para o bom funcionamento do nosso tubo digestivo e para o resto dos órgãos também, a água é fundamental. E depois vem tudo um bocadinho encadeado, porque depois as pessoas não cumprem também, às vezes, passos simples para melhorar. Eu costumo dizer que das intolerâncias e tudo mais, vale mais o que está desse lado do que está deste lado. Nós ajudamos, damos uma indicação, mas não há nada que substitui o que as pessoas veem e sentem no dia-a-dia. Se sentem, ok, eu como isto e sinto-me pior, não há medicamento que cure isso. O único medicamento que tem é retirar isso, ou pelo menos reduzir na alimentação. Claro. Pensar nisso, claro que depois há outro tipo de sintomas que nos obriga a fazer mais alguma investigação, porque podem estar doenças... E podem estar combinados com outras doenças. Exatamente, claro. Ou seja, convém sempre falar com o seu médico de família, com o gastroenterologista e tentar perceber se é necessária uma investigação adicional, mas na grande maioria dos casos, como disse, não estão doenças graves, não é doenças chatas, que não matam, mas moem. É verdade. Doutor, já os estão a requisitar aqui no meu ouvido e certamente lá em casa, quem está a ver lá em casa, para a próxima semana. Agora... Não, estou a brincar. Vamos ver a sua agenda e volta, porque este tema é um tema extenso e sentimos sempre, por mais tempo que tenhamos, fica muito por dizer. Claro, com certeza. Obrigada. Doutor Ricardo Veloso, gastroenterologista aqui a abrir-nos os olhos para tanta coisa acerca deste assunto e de facto é muito interessante, por isso trazemos este tema à antena em breve. Para já, deixem-me dizer que a seguir vamos falar de saúde oral, está tudo relacionado, está tudo ligado, vamos falar de saúde oral. É certo que a maior parte das pessoas precisa de tratamentos dentários, seja de implantes, de próteses, por isso vamos desmistificar se dói, se não dói, se é caro, quais são as vantagens e desvantagens de cada um e depois a linha está aberta para que coloque questões acerca de cirurgia plástica. O nosso convidado é o Dr. Ribeirinho Soares, já sabe que o telefone está sempre disponível. 225 083 204. Vou despedir-me do doutor, voltamos já a seguir. Até já.